Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. Esse é o nosso tema de hoje, a Bíblia em ordem cronológica. Esse é o tema de número 3, tá bom? Quando você assistir, se for a primeira vez que você for assistir essa série, assista começando do primeiro vídeo. Esse vai ser então o terceiro. O nosso verso para memorizar de hoje se encontra em Gênesis capítulo 5, versículo 6 e o versículo 9. Antes de ler, quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, vamos orar? Querido Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nos batize com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dando a compreensão desse tema e nos ajudando a colocar os ensinamentos em prática em nossas vidas. Nós Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Dê o seu ok, o seu beleza e compartilhe esse vídeo, tá bom? Olha só. Gênesis capítulo 5, versículo 6 e o versículo 9. A minha Bíblia já está aqui comigo, tá? Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, tá? E partilhe sua Bíblia comigo, tá? Olha só. Gênesis 5, verso 6 e o verso 9. O texto bíblico, para você que não tem a Bíblia, já se encontra aqui na tela, tá bom? Olha só, leia comigo. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Esse é o versículo 6. O versículo 9 diz, Enos viveu 90 anos e gerou a Cainá. Muito bem, então preste atenção para a gente agora analisar um pouquinho dessa história. Esse tema vai ser um tema muito interessante dessa nossa série também, tá bom? Então, comigo aqui na tela, preste atenção aqui comigo, tá? Acompanhe. Queridos, eu tenho aqui então Adão e Eva nessa imagem. Em Gênesis 5, versículo 3, diz que Adão e que Eva foram pais então de Sete. Esse personagem aqui, Sete. Quando Adão e Eva estavam com 130 anos, tá bom? Isso você não pode esquecer. Esse é o nosso ponto. Gênesis 5, versículo 3, tá bom? Então, Gênesis 5, que foi o verso que a gente leu, versículo 6, diz então que Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, foram pais de Enos. Ou seja, o versículo 6 do capítulo 5 vai dizer que Sete viveu 105 anos e foi pai de Enos. Então, Enos, filho de Sete, nasceu no ano de número 235, tá bom? Olha só, 130 foi o ano que Sete nasceu, ele viveu mais 105 anos e foi pai do seu primeiro filho. Então, 130 mais 105, 235. Esse então é o ano do nascimento de Enos, tá? Enos é o filho de Sete e é o primeiro neto de Adão e de Eva. Ele vai ser o nosso personagem que vamos trabalhar daqui para frente, tá bom? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, verso 26, a respeito do período do nascimento de Enos. Leia comigo. Você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia lá, Gênesis 4, 26. Mas para quem não tem a Bíblia, o texto bíblico já está aqui na tela. Acompanhe comigo a leitura, pois diz assim, a Sete depois nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi desse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Percebeu? Vou repetir de novo. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 26. Então, Gênesis capítulo 4, verso 26, menciona o nascimento de Sete. Ou de Enos, desculpe, o nascimento de Enos. Mas Gênesis capítulo 5, versículo 6, nos dá o nascimento de Enos e nos dá o ano que ele nasceu, tá bom? Ele é filho de Sete, tá bom? E neto, então, de Adão e de Eva, tá? Olha só, o ano aqui é 235. Você já sabe que Adão e Eva estavam com essa idade, 235, tá bom? Nesse período no nascimento do seu neto Enos. Essa também era a idade da Terra, 235 anos a partir desse momento aí.
tá? Agora, quando você lê o Gênesis capítulo 5, versículo 9, lá nos disse que Enos viveu 90 anos e foi pai de Cainã, tá bom? Então, Cainã é filho de Enos, Enos é filho de Sete, e Sete é filho de Adão e Eva, que são filhos de Deus. Amém? Muito bem, foram criados por Deus. Amigo, vamos falar um pouquinho mais do nosso personagem. O nosso personagem bíblico é Enos nesse momento. Então, preste atenção, porque aqui no ano de número 235, quando Enos nasceu, Adão e Eva já tinham tido outros filhos, outras filhas. Você sabe que Sete, para ser pai de Enos, ele precisou se casar com a sua irmã. Então ele se casou com a sua irmã. Adão teve outros filhos e filhas durante esse período. Esses outros filhos e filhas também cresceram, se casaram, se espalharam. E quando a Bíblia diz que a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor, a buscar o Senhor, era porque agora as pessoas já estavam se multiplicando ali na terra. E eles começaram a se dedicar mais a Deus, os filhos de Deus, no caso, os da linhagem de Sete. Começou a se dedicar mais a Deus, a buscar mais o Senhor, a partir daí. Amém? Tá. Quando você lê Gênesis capítulo 5, versículo 10, lá vai nos informar que Enos, que foi pai de Cainã, com 90 anos, isso aconteceu no ano de número 325, tá bom? Ele foi pai de Cainã. O versículo 10 vai mencionar que depois que Enos foi pai de Cainã, ele viveu mais 815 anos e teve filhos e filhas. Então a Bíblia vai sempre estar mencionando, aí em Gênesis 5, a história dessa forma, tá bom? A pessoa tem o seu primogênito e depois do seu primogênito ele vive mais a idade X, e aí tem filhos e filhas, tá bom? Isso é importante porque deixa claro que ele tem sempre filhos e filhas, ok? Então Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas, tá? Então olha só, meu amigo, esse é um detalhe muito importante, tá? Adão e Eva, aqui, quando Enos foi pai de Cainã, o ano era 325, Adão e Eva, eles estavam na flor da idade ainda. Tá? Eles estavam apenas com 325 anos. A idade da Terra também era 325. Imagine, Adão, que viveu 930 anos, ainda tinha 605 anos para viver. Tá bom? Para completar os 930 anos. Ok? Então, veja, Adão passou as informações para os seus filhos, Caim, Abel, Sete, passou as informações também para o seu neto, que é Enos, tá? E para o seu bisneto, que é Cainã. Essas informações eram passadas de pai para filho nas suas gerações. Tá? Naquele período, os homens viviam muitos anos. A mente deles era uma boa mente, eles não esqueciam das coisas com facilidade, como acontece comigo e com você hoje. Então, o que era dito através de um para o outro, isso ficava guardado na memória, e eles transmitiam um para o outro, né? Apesar de viverem tantos anos, da mesma forma que lhe foi contado. Entendeu como é que é? Então, ali estava o Jardim do Éden, ainda ali na Terra, tá? E ali estava cada vez mais a humanidade se multiplicando, através de Adão e Eva, através de Sete, e através agora de Enos, e claro, vai se multiplicar, continuar se multiplicando através de Cainã também, tá bom? Mas olha só, como o nosso personagem aqui é Enos, eu quero lhe informar que Gênesis capítulo 5, versículo 11, vai nos passar a informação que Enos, ele viveu 905 anos e morreu, tá? Então, esse foi o tempo de vida de Enos, um total de 905 anos. Ele morreu com 905 anos. O interessante é que ele viveu menos do que Adão. Adão viveu 930 anos. Então você já sabe que se Enos viveu 905, ele viveu 25 anos a menos do que seu avô. Agora, você sabe que Enos é filho de Sete. Você já sabe que eu lhe informei no meu vídeo anterior que Sete viveu 912 anos, tá bom? 912 anos. Então, já há uma diferença também. O Enos vive menos ainda do que o seu próprio pai, né? Já que o seu próprio pai viveu 912, ele viveu apenas 905.
Viveu aí 7 anos a menos, né? 7 anos a menos, ok? Muito bem. Agora, amigo, o ano, no geral, da morte de Enos, já que ele viveu aí um total de 905 anos, e você já sabe que o ano que ele nasceu foi esse aqui, o ano 235, o ano, no geral, é esse aqui, ó, 1140. Esse foi o ano em que Enos morreu, e essa era a idade da Terra, era essa aqui, 1140. É só você pegar aqui o ano que ele nasceu, pega o seu celular, bota na calculadora e faça o cálculo. Aqui é o ano do nascimento de Enos, quando Sete foi pai de Enos, era o ano 235, tá bom? O tempo geral que ele viveu, então, foi 905. Então você pega os 905 e acrescenta aqui mais os 235. O ano que você vai chegar, então, é 1140. Essa é a idade da Terra, então, quando Enos morre, tá bom? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho mais, porque nós ainda temos muita coisa a trabalhar dentro desse assunto. Então avance comigo aqui, para que a gente possa, então, se familiarizar dos eventos que vão ocorrer daqui para frente. Eu quero lhe falar também aqui agora, tá? Sobre os descendentes de Caim, porque eu lhe falei no meu vídeo anterior que seguiram aí duas linhagens. A linhagem de Sete, que é a linhagem santa, a linhagem dos filhos de Deus, e falei também que segue a linhagem de Caim, a linhagem dos filhos dos homens. Isso está mencionado lá em Gênesis capítulo 6, tá bom? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Vamos analisar um pouquinho aqui agora sobre a linhagem de Caim. Então preste atenção, porque eu tenho aqui descendentes de Caim. Aí você vai ler Gênesis 4, verso 19 a 21. Para você que não tem a Bíblia, o texto bíblico já está aqui na tela. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e possui gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Muito bem. Vamos continuar então lendo aqui Gênesis 4, tá bom? Para que a gente entenda um pouquinho mais dessa história, tá? Então vamos continuar analisando a linhagem de Caim. Então vamos aqui comigo. Descendentes de Caim. Leia então Gênesis 4, verso 22 ao verso 24. Diz assim: a Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todos os instrumentos cortante de ferro, né? De cobre e de ferro, tá bom? E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá, tá bom? Essa é a irmã de Tubal-Caim. Agora olha só, disse Lameque às suas duas mulheres, a Zila, né? A Ada e a Zila: ouve a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, minhas palavras, pois matei um homem por mim ferir, e um mancebo por mim pisar. Se a Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 70 vezes 7. Vamos avançar para a gente analisar um pouquinho aqui essa história. É uma história interessante. Você já sabe, né, que Lameque foi o quinto aí da linhagem de Caim, tá bom? O quinto. Você já sabe que Lameque tomou para si duas mulheres. Ada, né, foi mulher de Lameque, era mulher de Lameque, e Zila, era mulher também de Lameque, tá bom? Ele tomou para si duas mulheres. Olha só, Ada teve aqui 2 filhos, um é chamado de Jabal. Jabal então foi pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Pai dos homens aí que trabalham com a agropecuária. Cuida aí dos gados, né? Possuem tenda, trabalham nessa área, né? Então já começou já desde lá, tá? Esse então é Jabal, filho de Ada e filho de Lameque. Mas ele, Lameque, com Ada, teve um outro filho chamado Jubal, tá bom? Jubal foi então o pai de todos os que tocam harpas e flautas. Então eu tenho aqui, né, essa área que esse cidadão aí desenvolveu, né? A área aí dos instrumentos musicais, tá bom? Harpas, flautas, com certeza ele criou também outros tipos de instrumento também, com certeza, daí pra frente, tá? Olha só,
Então eu tenho aqui Jabal e Jubal. Os dois são irmãos e os dois são filhos de Ada com Lameque, tá bom? Mas como você sabe, Lameque teve duas mulheres, o nome da outra então é Zila, tá? Zila, mulher de Lameque, também deu à luz a ele, a Lameque, dois filhos. No caso, uma filha e um filho. No caso do filho, o nome é Tubal-Caim. Tubal-Caim foi fabricante de todos os instrumentos cortantes de cobre e de ferro, né? Então essa imagem aqui é só para ilustrar, tá? Então ele foi o pai de todos aqueles, todos os instrumentos cortantes de cobre e de ferro. Ou seja, eles já trabalhavam, né, com cobre, com ferro, já desde lá daquela época, tá bom? Então não se engane, essa coisa é mais antiga do que o que você imagina, tá bom? O outro detalhe é que Zila também deu à luz a Naamá, ou seja, esses dois aqui também são irmãos de sangue, por parte de pai e de mãe, já que Naamá e Tubal-Caim são filhos de Zila com Lameque, tá bom? Então são irmãos por parte de pai e mãe, e esses dois aqui, Jubal e Jabal, também são filhos de Ada com Lameque, são irmãos por parte de pai e mãe. O detalhe é que Naamá e Tubal-Caim são irmãos também de Jubal e irmãos de Jabal, agora só por parte de pai, tá bom? Não por parte de mãe, porque a mãe era diferente. A mãe desses dois aqui era Ada, tá bom? E a mãe desses dois aqui então era Zila. Então o pai era Lameque e aqui o pai Lameque. Então eles são irmãos só por parte de pai, ok? Muito bem. Vamos avançar, querido, um pouquinho mais, né? Para que a gente possa entender um pouco mais dessa história, tá? Amigo, comigo aqui na tela, porque eu quero falar um pouquinho aqui, fazer um pequeno comentário aqui, sobre a questão de Lameque, tá bom? Olha só, Gênesis 4, versículo 23 e o versículo 24, diz o seguinte: Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouve a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por mim ferir, e um mancebo por mim pisar. Se a Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 70 vezes 7. Então, amigo, Lameque tomou para si 2 mulheres, tá? Então ele é o primeiro bígamo aí dessa história. Como ele disse, Deus deu a Adão apenas uma mulher, Eva. Te falei isso no meu vídeo anterior. Mas Lameque, o quinto aí da linhagem de Caim, ele decidiu seguir os caminhos aí de Caim, tomando para si 2 mulheres. Ele, além de tomar 2 mulheres, ele mata 2 pessoas, tá bom? 2 pessoas. Caim, ele matou o irmão Abel, mas aqui nós vemos a história de Lameque já superando aí Caim, já matando 2 pessoas. Então, ele é o primeiro bígamo, e além de ser o primeiro bígamo, ele também é um assassino, né? Porque até aí, nessa história, ele já tinha assassinado 2 pessoas. A Bíblia diz, amigo, não matarás, tá bom? Mas essas pessoas não queriam seguir a palavra de Deus. Lameque, assim como Caim, rejeitou a promessa do Éden restaurado, rejeitou a promessa do futuro sacrifício do Messias, oferecendo o cordeiro como sacrifício, tá bom? Na verdade, ele seguiu pelos caminhos também de Caim. Então, essas pessoas que vêm da linhagem de Caim, normalmente vai seguindo aí, né, os mesmos caminhos que são seguidos. Não querem saber de Deus, não querem guardar os mandamentos de Deus, eles não quiseram guardar o 7º dia, o sábado, né? Decidiram seguir o seu próprio caminho, tá? Mas a linhagem santa, que é a linhagem de Sete, vai seguir ao contrário, vai seguir procurando fazer a vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus, guardando o sábado, o 7º dia, procurando viver a vida aí de obediência a Deus, clamando por Deus, tá bom? Essa é a vida dos que vão seguir da linhagem aí de Sete, tá bom? Eu espero que você saiba também fazer a escolha certa, né? A escolha certa hoje é fazer a vontade de Deus, é se apegar com Deus, é seguir os mandamentos de Deus, é ser obediente a Deus, para que assim sendo a gente possa em breve, né,
encontrar-se com o Messias, com o Cristo, o Salvador do mundo, aquele que morreu por mim e por você, e que tem para mim a salvação, a vida eterna. Para você também a salvação, a vida eterna. Se você gostou desse vídeo e quer ser um colaborador do nosso ministério, do nosso canal, faça a sua doação aqui, ó, tá? Aqui está, faça a sua doação, você pode fazer isso pelo Pix, aqui está o nosso Pix, aqui está o número da nossa conta, né? Que Deus abençoe a você. Aguarde o nosso próximo vídeo, pois eu vou estar já dando continuidade no próximo vídeo. Na verdade, hoje, sábado, eu quero gravar 2 vídeos e quero colocar esses 2 vídeos ainda hoje no canal para que você possa assistir. Maranata, que Deus abençoe e até a próxima.